Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, o mineiro, e tenho o prazer aqui de receber hoje o Tchê, fundador da Movice. Fala aí, Tchê, obrigado demais aí pela sua presença. Valeu, mineiro, pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast do Deep Growth, podcast que eu adoro fazer. E é isso. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, pessoal, quem mantém, né, quem cuida desse negócio ficar bonito desse jeito aqui é o Tchê e a equipe dele. E eu acho bem interessante porque a gente agora está indo para a terceira temporada juntos, né, fazendo juntos aqui. E, cara, foi bem legal, assim, ver até o próprio crescimento de vocês nesse período. A gente se conheceu no contexto lá do Gestão, né, do Gestão 4.0 e tal. E é muito massa ver vocês crescendo. E sempre que eu tô montando, né, pensando nas pessoas, no podcast e tal, eu tento fazer um balanço, seja de empresas tradicionais ou coisas pouco convencionais, tecnologia, que eu costumo mais ter. E o caso aqui da Movies, que eu acho que é bem interessante da gente falar, eu acho que são duas coisas. Eu acho que vão ser os dois grandes tópicos aqui do nosso papo. O primeiro é, de fato, esse mix de um artista criar um negócio, né? E geralmente a gente não é tão comum assim ver o negócio tão bem assim, tão bem feito assim. E o segundo, na verdade, que é mais um negócio que eu venho praticando aí no último ano e que você também tem muita experiência, é como que o audiovisual em si contribui para o crescimento das empresas. Então esses são os dois tópicos que eu quero falar. Antes da gente começar, né, deixa eu só apresentar aqui o nosso patrocinador, você não aguenta mais ouvir, porque está aí ouvindo de todos os episódios aqui. Mas a gente tem que falar assim mesmo. Então, o primeiro a gente agradecer é o pessoal do Super Coffee, né, da Cafeína Army, que mantém a gente até domingo, 5h30 da tarde aqui, gravando tudo o final de semana inteiro. Além de atividade física, além do nossos ganhos cognitivos e de performance aí na semana, final de semana, enfim. E eles lançaram há pouco tempo o plano de assinatura deles, que tem uma experiência super legal, tem brinde, tem um benefício ali em frete, então recomendo bastante vocês conhecerem, tá? A segunda empresa, que inclusive está gentilmente cedendo também o espaço aqui pra gente, é a Swile, que era a V Benefícios, e que é uma experiência, um programa de benefício para as empresas, e que só aqui no Brasil e na França já são mais de 100 mil empresas que são clientes deles. Terceiro é o próprio GLA, né, nossa plataforma de educação, que tem tudo lá, aula, curso, extra do podcast, comunidade, enfim, tem bastante coisa. Para quem quer aprender Growth, para quem quer se aperfeiçoar, conhecer outras pessoas, é uma plataforma super acessível e democrática, tem tudo lá. E, por fim, o pessoal da Olá Podcasts, que apoia a gente também desde a primeira temporada a distribuir nossos episódios. Beleza? Então, Tchê, antes de tudo, se apresenta aí. Quem que é você, o que que é a Movice? E pra gente começar a puxar daí algumas coisas do nosso papo. Vamos lá. Hoje eu sou Tchê, né? Mas por que Tchê? Começa já porque o nome é complicado, né? Meu nome é Tiglet. Aí todo mundo me conhece como Tchê. Que eu tinha uma produtora que chamava Tchê, que virou esse nomezinho aí, esse apelido. A Movice hoje, a gente se denomina como uma solução cinematográfica para o mundo corporativo. A gente é mais focado no B2B, tá? Também focado em empresas hoje. Só que a gente vem de uma veia muito artística, né? Tanto eu fiz a maior parte da minha carreira realmente e cresci em videoclipes, né? Foi onde eu aperfeiçoei minha carreira. Então eu gravei muito videoclipe, fiz muita coisa bem cinematográfica, vamos dizer assim. E o Torinho, que é o meu sócio, ele tem uma veia artística muito forte dentro da fotografia de casamento. Né? Ele é um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil. Então a gente trouxe essa veia artística, cinematográfica, para o mundo corporativo. Que a gente enxergou que o que acontecia? Ou era muito formal, aquele negócio meio TV, tenho que fazer, ou gastava muito em brand, né? Assim, os caras gastavam dinheiro quando eu fazia uma campanha de brand. Eu vou fazer uma campanha para realmente passar na TV, não sei o quê. Eu gasto um dinheiro do caramba, mas pro meio termo ali, para aquele conteúdo geral, ele não tinha uma solução boa, né? Tipo o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Tipo assim, uma coisa mais do dia a dia, um podcast,
um curso, não eram tão bem Um executados. vídeo promocional, igual a gente fez eles da não eram tão bem plataforma. executados. E aí a gente viu uma brecha e a gente atacou naquela... Viu uma oportunidade e a gente atacou ali. Boa. Antes ainda da gente entrar aí, eu acho que você tem alguns casos interessantes, tanto pessoalmente seu, e aí você falou do videoclipe, eu acho que já é uma coisa que eu pessoalmente tenho bastante curiosidade. E depois a gente fala de alguns clientes, assim, mas conta dessa história do videoclipe. O que é isso na prática? Como você entrou? Pra quem que você fez? Boa. Eu acho que realmente a minha carreira começou a crescer mesmo, ganhei proporção nacional, quando eu fiz o Gravando Bandas. Eu era cofundador desse projeto, com o Derek Borba, e a gente rodou o Brasil inteiro. A gente fez a loucura de que era um curso de como fazer videoclipe em 3 dias. Então a pessoa gravava em um dia e tinha 2 dias de edição. Então a gente rodou o Brasil todo com esse projeto, e também a gente saiu na maior revista que tinha de veiculação de filmmaker. A gente tinha patrocínio da Red Bull, tinha patrocínio da Adobe, então a gente tinha patrocínio da Kent, então a gente tinha uma moral grande, e aí a gente ganhou essa moral no mercado audiovisual. Depois disso veio o convite da Condzilla. Depois que eu me mudei para São Paulo com isso, aí veio o convite da Condzilla, quando ela estava começando a crescer. A Condzilla tinha, sei lá, 30 funcionários, já era uma empresa legal, tinha 3 milhões de inscritos, mas não era o que era hoje. E aí eu entrei nessa primeira leva, né? O Conrad me chamou nessa primeira leva de contratação. Então eu entrei na Condzilla quando eles estavam indo para o 4 milhões de inscritos e fiquei até 50 milhões de inscritos. Então, acompanhei todo esse crescimento, a mudança de mindset, começar a produzir conteúdo, fazer o Sintonia. Quando o Sintonia foi vendido para Netflix, eu estava dentro da Condzilla. Ah, que legal. Pô, e ficou legal pra caramba. Ficou muito bom. Case gigantesco. Então, nesse caminho aí de Condzilla, eu aumentei muito minha rede de relacionamento e fiz muito trabalho, né? Por exemplo, trabalhei com o Kevinho, fiz trabalho de 700 milhões de visualizações, de 800 milhões de visualizações. E aí comecei a trabalhar com vários artistas muito grandes e fazer muita coisa cinematográfica. Deixa eu fazer uma pergunta completamente curiosidade. O que é o mais massa e o mais chato desse mundo aí? É uma coisa bem legal, porque todo mundo acha que é muito legal fazer videoclipe. Eu gostei muito, gostava muito. Realmente eu acho que é o melhor caminho para você fazer um portfólio hoje. Tipo, eu digo para todo mundo, cara, você quer ser um artista do visual, o melhor caminho, querendo ou não, é o videoclipe. Tanto que você vê vários caras de publicidade ferrado querendo fazer videoclipe. Porque, querendo ou não, você tem uma liberdade criativa. Tem uma liberdade criativa muito grande. Isso é o mais legal. É essa liberdade criativa. Você pode errar à vontade no videoclipe. Mas o seu papel no clipe era o que exatamente? Eu passei por algumas situações. A maior parte foi questão de direção de fotografia e o AD. Essas foram as minhas principais funções. O que é isso? O AD, ele é o assistente de direção. Ele é o segundo homem embaixo do diretor, tipo assim, em coordenação de equipe. Sim. E o diretor de fotografia é quem faz tudo visual. Entendi. Então a maioria foi em questão de direção de fotografia ou AD. Entendi. Eram esses... Aí, eram basicamente esses 2 papéis que eu fazia em sua maioria, né? Mas eu fiz produção, teve clipe que foi pela minha produtora, teve vários momentos específicos nessa carreira aí. Mas beleza, a liberdade criativa é a parte mais divertida e a parte mais mala. A parte que eu acho que, por não ter muita verba, você tratar tipo assim, ou a verba do artista, ou a verba da gravadora, e os caras gravam não sei quantos milhões de clipes, gravam, sei lá, 10 clipes no ano, se for artista muito grande, se for artista pequeno, 50, 40, dependendo do artista. É mesmo? Isso tudo? Então, eles não distribuem tudo num trabalho só. Então, você não tem uma verba muito grande. E é um mercado exigente, por ter muita gente boa que fazendo videoclipe, ele é exigente. E muita visualização, muita audiência. E cada vez você quer fazer algo diferente. Então, você começa a ter que gerir uma verba curta e pouco espaço de tempo, porque cada vez as coisas estão mais rápidas, aí tem que fazer isso tudo em uma diária para caber no orçamento. Então as diárias elas acabavam sendo muito longas. Esse foi o motivo de eu querer, por exemplo, sair do videoclipe, que eu disse, já estou cansado, tipo, assim, já tenho um portfólio muito bom em videoclipe. Já aprendeu muito. Já aprendi muito, já passei muito perrengue, mas não tenho mais pique de fazer 16 horas de set, de fazer 20 horas de set. E, por exemplo, eu tive um recorde meu na Condzilla que eu gravei 14 diárias seguidas, 14 videoclipes diferentes. Deus, então, tipo assim, eu não tava mais o pique pra isso. Eu disse, quero ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Sim, então, lógico. Essa foi a lógica aí. E nessa época o próprio Conde estava envolvido ainda nessa parte de
criação, eu fiz alguns clipes com o Conde, a gente trabalhou junto em algumas coisas, mas ele já tava muito saindo pra gerir mesmo. Mais o negócio do que fazer videoclipe. Então a gente chegou a fazer junto, acho, uns 15 videoclipes só. Saquei. Só parece que é pouco, mas é que você fez um volume muito grande, na real. Fiz um volume muito grande. Tem até um amigo meu que tá entrando no Guinness como o maior editor de videoclipe do mundo. Nossa, tipo assim, que é da Condzilla, ele fez 500 videoclipe, eu acho, coisa assim. Que massa. E os artistas em si é de boa de lidar? Depende muito tudo, do artista, tem de todo. É igual pessoa, assim. Tanto a gente conhece, por exemplo, tem empresário que todo mundo. Empresário X é legal. Tem gente que é legal, tem gente que não, assim. É pessoa, né? E tem um. Bom, aí eu vou falar que me parece. E eu acho que tem um pouco do contexto também, né? O cara também, dependendo do negócio, ele também tá sob pressão, também tem que entregar tal, talvez tem rápido, talvez o nível de. Então isso também às vezes muda na própria forma de se comportar e tudo mais, né? Depende do momento que ele tá, se ele tá ganhando muito dinheiro, por exemplo, ele às vezes acontece. Porque o que acontece muito pros artistas é que eles ganham muito dinheiro em pouco tempo. Tipo assim, rápido, o cara não tinha nada e ele acerta 2 músicas, ele ganha muito dinheiro em 3 meses. Então, assim, a cabeça do cara mexe, não tem como não mexer. Cara, eu vou te falar que eu julgava muito mais as pessoas, assim, de um modo geral. E aí, quando você vai conhecendo as histórias, eu vou te falar que o próprio Thales é um deles, assim. Quando você vê o negócio, você fala assim, cara, como que não mexe com a cabeça? Não tem como. E aí eu falo, pô... assim, eu não julgo, viu, seja as coisas de Neymar, jogador de futebol, artista, falo, nossa, velho, eu acho que eu ia ser 2 vezes pior então não julgo não. Você não sabe quem é que tá só do lado por interesse, porque começa a chegar um monte de gente do seu lado, então você acaba se fechando, tem muita coisa que acontece, não dá pra julgar muita situação. E aí, né, dado esse ritmo maluco aí da produção mais cinematográfica, videoclipe e tudo mais, da onde que daí vai pro mundo corporativo aí? O que tem no meio do caminho? Tem no meio do caminho, justamente que eu tava começando já a ficar cansado de fazer videoclipe. E eu já tinha trabalhado com startup, por exemplo. Eu tive uma oportunidade que eu perdi foi de ser sócio da Gama, por exemplo. Da Gama? Na época que eu entrei, tava entre Condzilla, o Junqueira tinha me chamado pra Gama, justamente pra estar lá desde o início, ter uma porcentagem pra cuidar do audiovisual, que era uma coisa que ele queria ter no business. Então, sim, que é um de educação, muito online. Educação, e ele já tava prevendo que ia acabar tendo que ir pra escalar e ter que fazer vídeo, então ele me chamou nesse período. Mas aí eu fiquei entre Condzilla lá, fui pra Condzilla que tava num momento muito melhor. Mas, por exemplo, ele deu uma mega oportunidade, né? Sim. Mas aí eu já tinha um contato muito legal com a galera de startup. Já tinha trabalhado para a Google, já tinha feito muita coisa com o Tony, tinha feito muita coisa de Startup Weekend, já conheci o Thales do início da Stacks. Então já tinha um contato, já tinha uma relação. E como eu entrei na Condzilla, querendo ou não, eu tive uma visibilidade grande e todo mundo que me acompanhava sabia o que tinha acontecido. Então sempre estava conversando com um, com outro, que o Tony tinha vindo para São Paulo. Aí tinha o Leandro também, que era lá de Maceió, que tinha vindo para São Paulo. Então já tinha uma galerinha que sempre estava me acompanhando, sempre estava conversando. E aí, quando eu realmente já estava querendo fazer menos, estava entrando mais para publicidade já estava fazendo Renner, fazendo umas campanhas mais legais de publicidade e largando videoclipe, aí o Tony chegou com o Gestão. E aí foi que eu disse, Tony, vou lhe ajudar por você ser meu amigo e tal. Tô com tempo sobrando, que eu já tô largando os videoclipes, vou dar uma força no Gestão. Aí eu comecei a chegar uma oportunidade. Eu disse, não, aqui tem uma oportunidade que eu não posso deixar de lado. E aí eu disse, vou voltar com a empresa que eu tinha parado há muito tempo atrás, que eu já tinha empreendido com essa minha produtora em Maceió. Quando eu mudei, eu parei. E eu disse, agora eu vou voltar com ela. E aí foi que eu voltei e comecei a entrar nesse corporativo. O corporativo, no fim das contas, é bem engraçado, assim, porque eu falo que... Bom, você acompanhou todas as gravações, então você viu o tamanho da panela que é o negócio, né? Porque é muito pequeno, parece que mas é muito pequeno. E é engraçado porque o que aconteceu, né, com a gente, e deve acontecer muito, do tipo assim, a gente trabalhou junto lá no Gestão, e aí eu comecei o meu outro projeto de outra coisa. Eu falei, cara, eu já sei como esses caras trabalham. Eu sei como eles entregam.
Tem um negócio bem do dia a dia ali, né? Cara, você fica como... 200 horas junto, não aguento mais ver a cara de vocês aqui, inclusive. Cara, e aí se flui bem o negócio, eu falei, cara, pra que eu vou perder tempo arriscando, tal? Enfim, já vou resolver. E logo que a gente soltou o primeiro vídeo do primeiro trabalho lá que a gente fez, né, do podcast, o primeiro ou segundo comentário no YouTube foi: pô, que massa, quem que fez o vídeo de vocês? Verdade. E então é muito louco, porque o próprio trabalho bem feito vira portfólio e abre mais portas. Né? E eu sempre fui obcecado em ser o melhor no que eu faço. Tipo. Então, quando eu comecei a empreender, eu já comecei a aprender muito com meus clientes, isso é uma coisa... E já tinha uma bagagem de empreendedorismo, já tinha feito tantas empresas. Então, eu peguei isso tudo e eu disse, mano, já sei, sou muito bom no audiovisual. E tem esse negócio aqui que eu já aprendi um pouco, estou aprendendo cada dia mais com esses clientes. Vou juntar e vou entregar do melhor jeito possível. Então, eu sou muito chato quando chega alguém, vamos gravar um curso gravar minha palestra na íntegra. Acontece muito isso. Uhum. E eu digo, para eu gravar na íntegra, no mínimo eu tenho que ter 2 câmeras, tem que ter um cara só para áudio fazendo isso. Os caras, não, mas bota o som lá na mesa. Aí eu vou explicar, eu disse, cara, eu não quero correr o risco de eu não te entregar. Sim, porque o áudio deu ruim na mesa de som, que foi culpa do outro cara. Você não vai se preocupar em dizer, a culpa foi de não sei quem. Não, você quer o resultado pronto. Então eu sou muito cri nisso. Por ser cri nisso, eu acabo entregando um resultado cada vez melhor. E eu sempre quero entregar algo cada vez melhor. Tanto o caso da gente, né? A gente fez o primeiro podcast com Lapela. Uhum. Eu digo, funcionaria para 2 pessoas, mas para 3, do jeito que foi o formato, não ficou tão bom. Vamos mudar para o microfone, porque senão você vai perder a essência do podcast, que é o áudio bom. Uhum. Então é justamente essa... E aí o santo bate, porque eu também sou chato pra caralho, velho. E aí quando você também encontra isso, né? E aí funciona bem. Todo mundo sai ganhando aí no meio da história. Mas uma coisa, assim, que eu falo o seguinte. Tem algumas profissões, de um modo geral, então vou falar, qualquer profissional liberal, qualquer autônomo, pega minha mãe, por exemplo, é psicóloga, minha prima é dentista, meu tio é médico, e todas essas pessoas, eu falo que elas acabam, pensa, engenheiro, tudo mais. Eu acho que elas sofrem de um mal, mas especialmente profissional liberal, que é o de você aprende a fazer uma coisa muito bem, então você é um ótimo dentista, um ótimo psicólogo, um ótimo médico, ótimo não sei o quê, só que de verdade a forma de, vamos botar enriquecer, mas não de um salário alto, mas de poder ter liberdade financeira, de poder, eu falo que pensa, psicólogo, dentista, a pessoa não pode ficar doente. Se você ficar doente, você para de entrar dinheiro ao mesmo tempo. E eu acho que a pegada de vocês, né, vou botar assim, bem com viés artístico, eu acho que é a mesma coisa, até mais ainda, né? Porque muita gente condena ganhar dinheiro, né? Porque você está a arte, não sei o que e tal. Como que é isso pra você e no seu meio, assim? Como que você enxerga essa... Vou botar essa mistura desses 2 mundos, tanto de negócio quanto... É meio curioso, né? Porque eu e meu amigo Ben, a gente tem muitas essas discussões direto. Porque, querendo ou não, a maioria dos artistas, ele enriquece com a sua arte. Tipo assim, ele enriquece com o que ele produz. Não com o que o outro produz. Porque é muito do criativo. O criativo realmente não tem como você ensinar outra pessoa a pensar com a sua cabeça, fazer um criativo com a sua cabeça. E isso tem o seu valor, beleza. Isso. Só que tem alguns playbooks para alguns tipos de atividades que você consegue executar e replicar. E você consegue treinar pessoas que vão ser até melhor que você do criativo. Sim. Então a gente sempre fica nessas discussões. Como ganhar dinheiro? Vou ganhar só com a minha arte? E a maioria dos artistas eles não conseguem não ganhar dinheiro sem ser com a sua arte. Sim. E é isso que eu tento cada dia mudar, vamos dizer assim. Cada dia eu tenho que ensinar como fazer alguma coisa X. Como ser mais criativo. Por exemplo, eu adoro um livro que é do Monstros S.A., né? Não, eu acho que é Monstros S.A., esqueci. Agora que é do pessoal da Pixar, eu esqueci o nome do livro agora. Tá.
Que é muito legal porque eles pensam justamente isso. Tipo assim, eles passaram vários anos na Pixar fazendo o filme lá, o Toy Story. E aí, quando os caras lançou, e aí, como é que a gente vai agora ser mais criativo e fazer algo... Sim. É muito complicado. E como fazer isso, tem alguns playbooks que dá pra fazer e tem algumas atividades para fazer. Eu tento sempre treinar meu time para isso, por exemplo. Só que ao mesmo tempo você entra num dilema, né? Porque você chegou onde você chegou pela sua capacidade Sim. artística. Só que de repente, para dar um próximo passo, você tem que parar de fazer coisa ou abrir mão daquela coisa que você fazia de melhor. Sim, né? Isso é um grande dilema. Então, o quanto que isso ainda o quanto que isso é difícil pessoalmente mesmo para você, é um grande sabe? dilema. Primeiro que eu começo hoje a querer escolher projetos que eu vou fazer parte, essa é uma coisa, ou cobrar mais caro pela minha arte. Tipo assim, eu acabo cobrando para eu ter que executar uma coisa, acaba sendo mais caro. Só que isso também acaba prejudicando o business se eu for por essa faixa, porque aí o pessoal vai dizer, se você não vai estar presente, então eu não vou pagar o valor X, quero pagar menos. Isso é prejudicial também pro meu negócio. Isso é um grande dilema, bem difícil de... E também, quando eu estou direto na operação, sendo artista, eu não consigo pensar no negócio. Sim. Então, isso é uma coisa bem difícil de se executar mesmo. Por exemplo, eu pude ver bem o Conde fazer isso. O Conde foi um cara, para mim, que mais fez isso com maestria. Né? Porque ele realmente conseguiu ir se desligando dos videoclipes, ir se desligando de ter que exercer aquela função de criativo e virando gestor. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Sem perder qualidade. Sem perder qualidade. Tem um ruído ou outro, mas é coisa para se resolver. Trocar uma pessoa, treinamento... Sim. Mas como é que isso, como eu acredito, como é que isso fez, né? Treinar pessoas, tipo, e escolher boas pessoas. Tem uma grande visibilidade, o Conde tem a grande visibilidade por estar com milhões. Então, acabava chegando muita gente. Então, dava para filtrar quem era bom, quem era ruim. Que é uma coisa que acontece muito comigo. Que eu consigo ter boas pessoas, por exemplo, o Léo Caldas é uma pessoa que o Conde descobriu, que depois eu joguei ele pro mercado, que é um cara que era muito bom, que estava próximo, porque a gente tem tanta visibilidade que ele queria estar junto da gente. E isso aí, tem várias pessoas que eu consigo achar assim. Isso é bem legal. E é um game de gente boa atrás de gente boa, né? E é bem virtuoso mesmo. Só que, realmente, eu imagino que pro Conde deve ter sido, talvez não hoje, mas durante um certo período ali, difícil mesmo ali o negócio, porque você... E eu faço uma analogia muito isso quando, por exemplo, eu sempre fui um cara muito técnico, que gostava das coisas, profundidade. Hoje eu falo que eu não entendo porra nenhuma, na verdade. Hoje eu entendo o mínimo de um tanto de coisa e vou juntando... E uma boa capacidade de trazer gente, treinar gente, e botar isso para trabalhar. Essa que é a boa da verdade. Mas no início é meio ingrato mesmo, porque você vê o cara tá fazendo e fala assim, pô, eu consigo eu poderia fazer melhor. Não, isso acontece direto, mas não dá para se apegar nisso. E aí eu acho que a regra do negócio é meio difícil de fazer isso na prática, mas a regra define assim, cara, o que é o mínimo aceitável? E sendo que o meu mínimo aceitável é uma barra alta. Que não é a mesma coisa que eu. E aí sim chega um ponto que você não tá mais tanto no game e você começa tanto a trazer gente muito boa quanto treinar, e aí sim o nego começa a fazer coisa melhor que você. Sim. Porque não adianta, assim, você pode ser um puta artista, mas cara, se você tá um ano fazendo um clipezinho cada 3 meses e tem você fazendo 16 seguidos, não tem como. É um jogo matemático mesmo. Eu não lembro se foi o Kobe Bryant, na verdade. Eu acho que foi. Que eu tava vendo uma entrevista, um videozinho dele, e ele falando que ele não era bom, e aí ele começou a treinar, aí ele começou a ficar melhor, e ele falou assim, cara, é simplesmente matemático. Se eu treinar mais horas, eu vou ser melhor. Sim. E aí que ele falou que meio que de um ano pro outro ligou o nível de obsessão lá ao máximo, e que em um ano ele saiu de um cara extremamente normal, mediano, até para baixo, pro melhor jogador do estado. E ele falou assim, não tem outra solução que não tenha sido muita dedicação e volume mesmo. Por mim, por exemplo, eu era um cara muito técnico, não era tão artístico, era um cara muito técnico.
Mas, cara, eu liguei um momento que eu disse, eu vou ser realmente o melhor, eu gravava, eu não tinha nada pra fazer em São Paulo. Tipo, a minha família toda tá fora. Eu era a única pessoa que não tinha residência física, vamos dizer, da conduzida aqui. Então, todo clipe, todo dia, eu tava lá. Todo dia eu tava em clipe. Se eu não tivesse em clipe, eu tava treinando, fazendo uma foto diferente, mexendo na câmera. Um ano eu virei melhor que muito cara. Tipo, porque eu tava lá todo dia, não tinha como eu não ficar melhor. E onde você acha que as pessoas com esse viés artístico, assim, acabam mais falhando quando, né, pra sair disso pro mundo dos negócios, assim? Pronto, eu tenho alguns amigos que estão nessa transição, que falharam muito, tem alguns que falharam, até desistiram. Porque todo mundo quer dinheiro, assim, não tem como dizer que não. Porque, não tem por que ter essa hipocrisia. Né? Não tem como. Então, você percebe como artista, em um momento que você poderia ganhar mais, mas você sabe que tem um teto. Tipo assim, onde eu tô hoje tem um teto, dificilmente ou vou mudar de clientes para conseguir furar esse meu teto aqui, ou eu não ganho mais. E aí você vê que você poderia ganhar mais se você ganhasse em cima da arte de outras pessoas que estão começando e tal. E aí fica nesse dilema, só que o cara não sabe gerir time, o cara só sabe fazer aquilo. E aí ele começa, não, vou pegar X de dinheiro para fazer um clipe e vou botar outro cara para dirigir. Só que ele não sabe gerir a verba. Ele não é um produtor executivo, não é um cara de números, ele é um artista. Ele simplesmente mandava outras pessoas fazer isso para ele. Ele tinha uma pessoa que fazia isso para ele. A maioria é assim. E eu acho que aí que é o maior problema para os artistas é nisso. Conseguir gerenciar mesmo dinheiro ou custo. Porque o cara não sabe quanto custa para fazer a ideia dele. Ele não sabe quanto custa para botar outra pessoa e ele gerir a verba mesmo. No audiovisual, é a maior complicação que eu vejo sempre. A maioria dos caras que é um artista, um diretor grande, que tenta empreender no audiovisual, acaba quebrando por conta disso. Porque ele não entende do business, ele só é um artista, assim, ele não entende de como aquilo funciona no business. Mas, e falando exatamente nisso, nessa transição, é por isso que eu vejo poucos, que eu conheço poucos, mas eu vejo poucos, mas dois aí, além de você, né, vocês, você e o Torin e a equipe e tal, tem duas pessoas que eu acho que estão fazendo um trabalho muito massa. Um é o Thiago Bruno, você conhece ele? Sim, conheço. É um fotógrafo, né, mais de moda e tal. E eu acho que ele escolheu uma linha muito boa, que é do tipo assim, cara, deixa eu tentar ensinar um pouco do que precisa fazer. Sim. E aí ele fala, precisa saber vender, você precisa saber cobrar, você precisa fazer um orçamento, você precisa terceirizar. Igual, por exemplo, ele fala, cara, eu não edito foto. Ponto. Por quê? Ele sabe fazer? Com certeza. Ele faz bem? Com certeza. Ele deve ter feito bastante? Com certeza. Mas chegou num ponto que ele falou assim, cara, aqui eu já treinei um cara, consigo terceirizar, gasto um pouco e nesse tempo eu faço um outro ensaio. O tempo gasto é muito grande por uma coisa que dá para treinar mais fácil do que o meu clique. Do que o clique, que a visão. E não sei se você já viu ele trabalhando alguma vez. Já. É muito doido, porque ele quase foi sócio também. É mesmo? Porque o Thiago é ligado no 220. Então, até isso, o jeito de conduzir foto e tal, né, de conduzir a sessão e tal, é muito louco, assim. Então, realmente, ele falou assim, o que eu faço melhor? E aqui eu vou capitalizar ao máximo. Difícil, às vezes, de terceirizar. O resto, realmente, vou passando. E o outro, que são umas meninas que eu tô ajudando, são lá de Floripa, que elas têm uma empresa que é a Babusca, que a Mari e a Liz. E elas, foi engraçado porque elas fizeram, era muito foto de gestante e parto, né? Família, gestante e parto. E a Liz foi quem fez a foto da Bel grávida do Pedro, né? Do meu segundo filho. E beleza, passou, a gente curtiu pra caralho, é um estilo visual, assim, que tinha um negócio muito mais espontâneo e tal, legal, foi pro caralho. Ponto, passou. Cara, Pedro agora, então 3 anos depois, as meninas começam a curtir alguns conteúdos do Deep Growth. E aí eu falei assim, deve estar curtindo porque lembra de mim. E aí que a Mari foi lá e mandou mensagem depois e falou assim, cara, a gente entrou numa pegada de negócio, eu comecei a curtir vocês, ouvir, e aí a Alice falou, mas a gente já fotografou os caras e tal.
E aí o que elas estão fazendo, cara, também é exatamente isso. É assim, eu falo assim, pô, a gente tem uma estética aqui, né, um visual, um jeito e tal, que vários fotógrafos buscam a gente querendo se aperfeiçoar nesse negócio, e a gente viu que a gente, como fotógrafo, estava no limite de volume de hora, não tem magia no negócio. Fora as limitações geográficas e tal. E, cara, agora elas estão montando um puta business, que aí eu venho acompanhando mais de broderagem ali, mas um puta business e um dos poucos também que eu tô entendendo que, sim, tem potencial de virar um negócio giga, mas praticamente as duas ficam muito mais treinando e cuidando da qualidade e tal, do que... porque precisa ter esse cuidado, porque senão você perde a mão. Exato. Então, assim, você é conhecido por isso, não tem como você largar a mão e dizer, agora vai ser só para volume, não dá. Não dá realmente, tem que ter realmente aquilo. Eu tenho que estabelecer qual é a minha regra mínima, tipo, de qualidade, e eu ir treinando meu time para isso. Quando eu tiver um time que eu tô confortável, aí beleza, eu começo a escalar cada vez mais o negócio e saindo de algumas operações. Tem operação que eu não faço mais hoje de jeito nenhum. Sim. Dentro da empresa, por exemplo, edição, eu não faço mais de jeito nenhum. Tem um tipo de gravação lá também que eu não vou. Sim. Hoje esse final de semana a gente tá com 3 eventos acontecendo simultâneo. Legal. Na sexta, no sábado e no domingo. E eventos diferentes. E eu tô em um e às vezes alguns eu nem preciso estar, porque já tem algumas coisas que já estão bem executadas. Legal. E o que você acha que das coisas que vocês fizeram, e aí a gente pode falar agora do último, né? Pode falar da Tchê ou da Move-se agora com o Torinho ali. O que você acha que vocês fizeram que vocês mais acertaram a mão, assim? Qual que foi a coisa que mais impactou vocês? Que a Move-se, ela nasce grande, né? Já nasce com muito com cliente gigante, né? E muito case legal já. Mas tem alguns... tem vários, né? Eu não consegui. Tem um que eu gosto muito particularmente, que foi o da Tanqueray. Foi uma campanha que a gente fez para Tanqueray, foi nacional e foi muito, muito legal. Que a gente fez GIF, fez vídeo comercial e deu uma virada legal, que trouxe várias outras drinks, né? Por exemplo, trouxe esse job, trouxe Johnny Walker e trouxe Royal Salute. Então, trouxe bons clientes. Tem um grande desafio que eu acho que fez a gente também em eventos disparar muito, que foi... E muita gente hoje não consegue, sabe, elogia muito como a gente executou isso. Que foi no lançamento da Move-se mesmo. A gente disse, a gente vai lançar a marca agora pro mercado. Aí a gente fez 100 vídeos em um final de semana. 100? Aí a gente tava com 2 eventos simultâneos e a gente fez um vídeo do evento para cada aluno. Então, cada aluno tinha um vídeo particular seu que realmente tinha cara de seu. Caralho, parecia que tinha um filmmaker para cada pessoa. Deu muito trampo a logística disso, deu muito trabalho. E, por exemplo, aí eu tive que editar nesse tive que editar, porque não ia ser viável ser a minha presença. Mas a gente entregou 100 vídeos. No último dia do evento, quando o evento tava acabando, tava passando o vídeo do evento lá na telão, as pessoas estavam recebendo o seu vídeo. Isso deu um impacto gigantesco no lançamento da marca. Tanto que eu acho que a gente ganhou papo de 1.000 seguidores em uma semana. Porque todo mundo marcando, postando. Foi... Ali a gente acertou grande. Sim. E aí eu acho que tem uma pergunta interessante aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Quando a gente olha vários dos clientes de vocês, então você falou vários de bebida agora, o Thiago Nigro, né, com a Finclass, né, o GLA, né, indiscutivelmente aí o maior de todos aí. É um case que eu gosto muito, por sinal. É legal. Eu gosto porque a gente pegou do zero, assim. Exatamente, de criar o conceito do negócio também. Tem outros, né? Tem o Thiaguinho que você vai trazer aqui no Deep Grove também. Vou tentar nessa tentativa tá aí tua missão aí pro Tchê. Tem o Nelson Williams. Verdade. Tem Gestão 4.0, o Thiago Nigro com a Finclass, tem o Nelson Williams, tem Royal Salute, o Tanqueray, Johnny Walker, Rappi. Tem muito, uma pancada. A Singu, que a gente atendeu, né? Também. Tem muito cliente. Boa. E aí, quando a gente vê, assim,
esses casos, assim, a gente vê, porra, um sucesso grande, né? Pensa qualquer pessoa que trabalha com audiovisual e olha, desde lá com Zilla, passando por todas essas empresas aí, a gente vê muito o lado bonito da história, né? Mas sempre que eu estou conversando com empreendedores e tal, eu também gosto de entender meio que assim, o que foram os perrengues no meio do caminho que a galera não costuma ver. E eu falo, cara, toda vez eu tô conversando com minha esposa, tipo um final de semana desse aqui, pô, ontem eu cheguei moído em casa, a gente gravou pra caralho. E aí eu falei, pô, eu ainda tenho que preparar roteiro de tudo pra amanhã. E eu também não aceito não ter roteiro. E aí eu falei, não, Abel, anota aí, vai, mais um dia, que quando alguém falar que foi sorte pra gente esfregar na cara Então, e aí, o que são alguns perrengues ou comuns ou alguns legais de contar aí para as pessoas entenderem que não é esse glamour todo? Nossa, tem muito perrengue. Tem muito perrengue. Tem até recentes, né? Por exemplo, a gente tem Gestão 4.0. A gente fez o clube agora do Gestão e é interminável. É um evento interminável e a gente tem uma restrição de time por se tratar de um evento fora. Sim. Eu não consigo fazer, por exemplo, tão bem um rodízio de time. Então, por exemplo, isso é um evento de 16 horas. Então, por exemplo, esse é um perrengue gigantesco que a gente passa porque a gente tem que gerir a alimentação, gerir a satisfação do time, porque ninguém está satisfeito de trabalhar 16 horas. Sim. Isso acontece, eu acho que é o que mais acontece quando a gente pega um evento longo, alguma coisa distante, tem essa translado, né? Esse tempo, que é um perrengue muito, até talvez recorrente, vamos dizer assim. E é foda, porque aí o nego vê, onde que foi o último? Noronha? Não, foi em Angra. Em Angra, né? Aí o nego vê as fotos em Angra, parece que vocês estão sentados lá junto, né? Nossa, eu tava de barco, tava andando de helicóptero, tava fazendo wakeboard, né? Boa. Isso é um bem frequente. E eu passei por vários, assim, por exemplo, eu teve uma história bem legal com Zilla. Dos 2 clipes de maior produção do Kevinho que eu participei, um até foi com o Conrad dirigindo. O primeiro, que foi no Parque Aquático, tinha uma produção gigantesca. No dia anterior, a gente estava gravando um outro projeto grande de um outro cliente. Então, e acabou, foi 4 da manhã. Aí a gente tinha que terminar ainda algumas coisas do outro dia, foi pro escritório lá, terminar as coisas. E fomos virados gravar um clipe de grande repercussão, o dia inteiro no sol. E no outro dia continuava a diária do projeto anterior que a gente estava fazendo. Esse é um... Teve Matheus e Cauã e Kevinho também, que foi a mesma coisa. Cheguei, tomei um banho, já andava com as coisas... Direto acontecia isso na Condzilla, já andava com as coisas na bolsa, já tinha umas roupas no vestiário lá, porque saía de um e ia para outro. E acontecia muito isso. E isso foram coisas que eu não deixei de fazer, ou se precisasse. Nossa, teve um que foi bem louco. Teve um clipe que nem foi pro ar o clipe, o artista depois não gostou né? O artista não gostou da música e não lançou. A gente tava montando todo o setup no dia anterior e a diretora de arte que fez o filme, ela não conseguiu achar algumas coisas que ela queria para a direção de arte. Isso no dia anterior. Beleza, a gente remontou como seria a ideia. Só que nisso, contra a regra dela, desistiu do trabalho. Foi embora. Tipo assim, ela disse, não vou não mais fazer o trabalho. Não apareceu. Aí ela disse que não tinha como fazer, foi embora também. E deixou lá. E aí, o que a gente faz? Ficou eu e o outro produtor executando tudo na madrugada, a gente montando tudo. Carrega coisa. Montando a arte, que era uma coisa que não faz. Que, por exemplo, vamos dizer, aqui tem uma artezinha que já estava pronta, mas quem monta isso não sou eu. Tipo, eu tenho uma ideia e outra pessoa que executa. Sim, lógico. Que eu não sou tão bom nessas coisas artísticas manuais. Então, a gente teve que ficar lá montando, aí tinha que colar fita por fita, subir palmeira, descer... Nossa, esse dia foi muito, muito cansativo. Eu acho que... E aí eu acho que parte dessa jornada empreendedora e tudo mais, acho que tem um pouco a ver com esse preço que você acaba pagando. Depois que você começa a ter uma estrutura maior, talvez comece a ter time para
pra fazer. Mas tem... até no GLA, assim, cara, tem umas coisas que eu falo assim, por que porra eu tô fazendo isso até hoje? Tipo assim, não vejo... Só que aí eu falo, cara, é que ainda precisa. Falta... Ainda precisa. Daria pra passar isso aqui, mas ainda precisa. Mas começar a ter esse cuidado... Uma das coisas que eu e a Thay, a gente decidiu muito cedo do GLA era assim... Quando a gente pensou em gravar podcast, a primeira temporada foi só áudio e remoto. Aí a gente foi fazer outros e falou, cara, não, a gente bota um iPhonezinho aqui, grava isso aqui. Eu falei, não. Não só porque vai ficar uma bosta, mas como eu vou ter que preocupar com uma coisa que eu não quero estar preocupado. Que eu não vou conseguir ter botar talvez. assim, o máximo da minha conversa e tal, se eu tiver que estar preocupado se tá pegando direito, se não sei o que, a luz, fica não. Eu quero estar tipo muito imerso nesse negócio aqui. Mas é isso, tem esse... E é aquilo, se você paga barato por isso, assim, muito barato por isso, você vai ter o risco de talvez perder um arquivo, de não ser bem executar. Realmente, você não se preocupar, não paguei alguém, mas não paguei um valor, ok, fui economizar nisso. E aí perdeu um investimento. Exato. Você investiu ainda e talvez não fique bem executado. E o que mais me preocupa, sinceramente, especialmente nesse contexto agora do podcast, é do tempo do meu convidado. Todas as pessoas que eu trago, as horas são muito caras. Você não vai ter aquela pessoa de novo ali pra ter problema de gravação. Eu até eventualmente um outro eu até posso conseguir, mas não quero gerar essa dor de cabeça pro cara. E nunca vai ficar igual também, porque vai ficar aquele papo meio decoradinho. Tentando replicar o que foi exato. falado. Pois mas eu acho que esse é um pouco mais da mensagem, assim, de que as coisas elas têm um pouco do preço a se pagar, né? E agora, vamos para um assunto que eu acho que é menos agora de você como empreendedor. E eu pensei nesse tópico pelo que você... do nosso outro podcast que eu gravei com você lá. Porque que é muito assim, né? Muito do papo que a gente teve foi sobre o uso de conteúdo, do ponto de vista do marketing, de negócio e tal. E eu quero muito explorar aqui com você o que como que o audiovisual, de um modo geral, né, tem ajudado ou pode ajudar as empresas a crescerem também, a passar uma mensagem melhor. Sim. E tal. Que vídeo, vamos botar assim, vídeo mesmo, de um modo geral, hoje é muito importante, acho que é indiscutível quando a gente vê YouTube, quando a gente vê TikTok, a gente vê Instagram, todos eles são baseados em vídeo. vídeo. Cada vez se transforma mais para dar mais espaço para vídeo. Exato. Mas assim... eu acho que... e aí daqui a pouco eu boto a minha opinião e você vê se você concorda, mas como que você enxerga o papel mesmo disso no crescimento das empresas, sabe? Por exemplo, isso é uma discussão que a gente está cada vez aprofundando mais na Mufs e a gente está começando a mudar um pouco o business para isso, né? Porque hoje é indiscutível justamente que eu preciso produzir. Só que eu hoje, como empresário, eu penso um pouco mais como empresário e eu não penso mais, às vezes, tanto como artista. Porque o artista, às vezes, fica focado, não, isso é o mais bonito, isso aqui é... E que não necessariamente o mais bonito é o que performa. Assim, não estou dizendo mal executado. Tudo eu acho que tem que ser bem executado para mínimo de um padrão. Para o que ele está ali, o que ele quer atingir. Por exemplo, o meu objetivo é esse. Para atingir isso, eu tenho N possibilidades. Quais são essas possibilidades para atingir esse resultado? Eu acho que o pessoal do audiovisual não está tão esperto ainda para isso. É uma coisa que a gente, por exemplo, lá na empresa está estudando e conversando com muita gente para acertar essa mão de dizer eu preciso ter conteúdos bons em termos de qualidade, mas com relevância para performar para o objetivo do meu cliente. Então, a gente está estudando muito isso. E que não é só também pegar uma câmera boa e filmar, não é isso. Porque a plataforma, às vezes, ela não enxerga simplesmente a qualidade melhor, ela vai te entregar mais. Não, às vezes tem a ver com a copy. Às vezes eu tenho que saber que não sou eu que vou ter que falar. O empresário muitas vezes, não, eu não vou pagar alguém para falar por mim, vou falar. Beleza, talvez para o seu business tenha que ser você falando. Mas talvez não, você tem que colocar um ator para fazer aquilo ali. Aí o cara fica, não, vou comprar o equipamento e vou colocar... Cara, mas
será que só comprar o equipamento e colocar vai dar o resultado? Não, às vezes você precisa muito mais ter um copy do que um equipamento X. Às vezes você precisa muito mais ter um espaço, por exemplo, para podcast, talvez, vai lhe dar muito mais resultado do que você ficar pensando em fazer campanha de não sei quantos milhões para TV. Então, eu acho que tem um ângulo, a minha visão desse negócio, e aí falando mais assim, por que a gente fez esse movimento, né? Quando eu gosto muito de criar conteúdo, e aí a gente tem que ir realmente na essência da coisa, que é para que serve aquele negócio que a gente está fazendo, né? E que foi o que você comentou, assim, cara, antes de tudo eu preciso entender o propósito, porque dependendo do que eu quero, tem uma forma melhor de fazer, um formato melhor de fazer, e não necessariamente mais caro, talvez tenha formas, inclusive, mais baratas, mais simples e tal. E aí, a primeira coisa é isso, um pouco do negócio do propósito, e eu sempre gostei da capacidade de ajudar em escala. Então, tipo, um artigo meu, que eu tive, sei lá, 12 mil views, 20 mil views, 100 mil views, tanto faz. Eu falei assim, cara, olha quantas pessoas eu consigo passar uma mensagem aqui e tal. E o que eu tenho visto recentemente, e aí eu acho que é um mix de, cara, atenção das pessoas, concentração, paciência para isso e tal, é que realmente, assim, você precisa de muita resiliência para ler um livro, para ler um artigo grande e tal. E vídeo, de fato, o vídeo, o áudio, os dois e tal, a facilidade para consumir é muito maior. Né? E gera muito mais atenção. Porque, querendo ou não, é uma coisa que, não sei se você já parou para pensar nisso, mas é audiovisual. Tipo assim, ele junta uma coisa que chama muita atenção na gente, que é o visual. Se passar alguma pessoa aqui atrás, ou passar qualquer coisa que acendeu a luz ali, você vai olhar. Nítido, é rápido. Tipo assim, alguém passar aqui, eu vou olhar para essa pessoa. O visual é muito rápido e a gente presta muita atenção. E o áudio também, a gente presta muita atenção, emociona pra caramba. Então, o poder do audiovisual é justamente ele junta duas elementos, né? Tipo assim, coisas que a gente usa dos sentidos. Você tem dois sentidos e são os que geram muita atenção. Porque, beleza, o olfato tem atenção, mas se o cheiro for ruim ou for bom, no geral ele vai passar. O paladar só colocar alguma coisa na minha boca. O tato é até onde eu pego, mas o audiovisual não, ele pode passar ali, pode vir de lá e eu vou ter atenção. E aí, pô, você botou o ponto que pra mim é o que diferenciou muito, e eu sinto isso, de novo, de forma muito empírica e pela coisa das pessoas. Há muito tempo eu crio conteúdo e há muito tempo as pessoas gostam, falam que ajudou, não sei o que e tudo mais. Agora, começa a ter vínculo, tipo, as pessoas gostarem de mim, sabe? Quando eu começo a dar palestra, por exemplo. Porque a palestra já sai do texto frio aqui e tem a piadinha que eu solto, é um negócio que eu acho engraçado, é a hora que eu fico mais puto e falo não sei o que, tal. Então, beleza, isso já tem um impacto. E aí, pra mim, o negócio do... Aí, depois disso, a gente começou a fazer o podcast só em áudio. Cara, o nível de vamos botar assim... engajamento, de proximidade já aumentou muito. Porque sou eu falando, é isso mesmo, falando no ouvido da pessoa ali enquanto ela tá vivendo a vida dela. Quando a gente vai pro áudio e vídeo, é muito louco. Porque a pessoa, quase que ela sente que ela é minha amiga. Tem muitas pessoas que, cara, que quer ver, ó, quantas temporadas a gente tem? Vamos pensar só em vídeo aqui, a gente tá indo pra... 2 em vídeo. Duas em vídeo, agora. Indo pra terceira. Então a gente tem 30 episódios, cara, pelo menos 30 horas. 30 horas me vendo, me ouvindo, nem eu me aguento. Tipo assim. Mas... Fora se a pessoa estiver na plataforma, mais os cursos. Mais uma porrada de coisa. Mais live. E aí o que eu acho que é o pulo do gato, que eu acho que é o que depende ali, que é essa lógica de emoção e conexão. Então, quando a gente começa e faz um vídeo, por exemplo, da plataforma, que aí bota uma música assim, e aí bota o ritmo, e não sei o quê, cara, eu acho muito poderoso, eu acho bonito até, assim, a capacidade, e aí por isso que eu não tenho essa do artista de... Assim, cara, como que eu conto uma história sem falar nada?
Como que eu emociono a pessoa só com uma música? Como que eu faço isso aqui e tal? Que é o poder do audiovisual, né? Isso, que é esse poder. E quando você coloca conteúdo junto desse negócio, aí fudeu. Porque, de fato, você gera um vínculo muito grande, né? Porque, por exemplo, eu vou se tratar de uma empresa audiovisual, né? Eu escuto muito de muitos clientes mesmo. O cara chegar e dizer, cara, mas não preciso de tudo isso para executar tal coisa. Eu não preciso de um time todo, vou botar interno mesmo, vou fazer isso, assim. Beleza, é uma escolha. Tipo assim, pode ser que dê resultado, não vou dizer que não. Mas tem muito mais coisa além disso. Por exemplo, os caras dizem, vídeo bem executado não é bem o que vai fazer eu vender mais. Talvez sim, talvez sim. Porque, por exemplo, a gente vê Masterclass. Por que Masterclass bombou? Sim. Realmente porque eles tinham... É que é um mix, né? De um conteúdo muito bom com um negócio... Lógico, eles tinham um conteúdo muito bom, eles tinham uma curadoria de conteúdo, nomes muito fortes, mas eles juntaram isso para passar de uma forma diferente. Por que hoje eu tenho uns amigos que estão fazendo um filme, ele tá fazendo... Acho que ele até tem o maior lançamento, acho, desses infoprodutores. O cara fez 25 milhões no primeiro lançamento dele. Mas por que ele faz isso? Ele começou a também fazer cinema, fazer as trilhas muito boas, a imagem muito boa. É o do Finch? O do Finch. Que é muito bom, né? Muito bom. Puta merda, parabéns. E aí o cara disse, não, isso aí não ajuda a vender. Cara, claro, nitidamente ajuda. Ele gasta bem menos em ads porque o copy, a emoção, a coisa é muito melhor. Ele já pulou aqui da estaca. Mas lógico, se eu fizer um negócio cinematográfico e meu conteúdo for ruim, não tem magia. Não tem, é o que eu falo direto. Os amigos chegam pra mim no audiovisual, né, galera do audiovisual. Cara, não adianta eu entregar uma head, uma câmera boa pra um cara X, se ele não for bom naquilo. O cara vai só tá fazendo uma coisa ruim que ele fazia no celular dele numa câmera boa. Cara, né? Só isso. Se numa câmera cara, não mudou nada. Mas o que pegando aí dos seus clientes, o que você entende que eles têm feito? Assim, o que são coisas comuns que eles têm feito, se preocupado, que você entende que o audiovisual de fato tem impactado no crescimento? Assim? Tipo, com o que eles se preocupam? O que são coisas... Eu acho que a primeira preocupação, querendo ou não, desde o início, você tem que entender quem é o seu público-alvo. Beleza, isso aí já é uma coisa fácil, né? Beleza. Fora é fácil, isso, mas pouco a gente faz direito. Né? Mas começa dali, né? Tipo, você tem que começar quem é o meu público-alvo. Pum. Fechei a pessoa no meu público-alvo, eu vou montar agora uma história, alguma coisa que faça sentido para impactar aquela pessoa. Depois, eu tenho, que acho que é um caminho que poucas pessoas se preocupam ainda. Apesar de tanta gente ter batido, eu vejo ainda muita coisa ruim nesse sentido, que é o quê? Áudio. Cara, assim, hoje em dia é impossível você não ter um áudio bom. Você já tem muito equipamento barato, com qualidade. Então, isso é muito mais importante do que se eu vou gravar com a câmera XYZ. Eu acho hoje, por exemplo, eu tenho que ter um áudio muito bom, porque isso já vai passar um certo ponto. Aí depois eu vou saber como captar ou impactar melhor. Mas é porque varia muito do cliente, de como ele quer impactar. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele precisa, para o pitch de venda dele, realmente fazer alguma coisa cinematográfica. Por exemplo, o Thiago Nigel na Finclass, realmente para ele se destacar no mercado. Porque é parte da estratégia como um todo, né? Tanto que a gente subiu a régua do mercado financeiro, né? Tipo, todo mundo teve que subir o nível de qualidade de captação, porque o público começou a ter uma outra exigência. Mas, por exemplo, podcast, não, o público está no nível de exigência X, está acostumado com X, então você não precisa ter um filme acontecendo aqui. Não, porque o que importa aqui é essa conversa, esse diálogo. Então, realmente tem que ter um áudio muito bom. Mas sabe o que é engraçado? Tem um amigo meu que assim que a gente lançou, né, a segunda temporada, né, porque a primeira que a gente fez junto, ele mandou uma mensagem falando assim, pô, Mineiro, duas coisas. Cara, primeiro, pô, parabéns, muito foda o trabalho, pois tem inclusive me inspirado a construir conteúdo, tal, porque, pô, nível muito legal, tal. Segunda coisa é, porra, vai a merda, porque, não, você já subiu tanto a régua que tá distante, eu preciso correr bastante para alcançar o negócio, sabe? Então, eu entendo até o efeito que dá no negócio. E muito falar da estratégia do GLA em si é muito
uma lógica de gerar assimetria. Do tipo, é um negócio muito bom, muito barato. Né? Ou de graça, como é aqui, ou da plataforma e tal. Por quê? Se alguém quiser competir comigo... Eles iam ter que começar aí. Então, e é uma assimetria grande. Então, das duas, uma. Ou ele vai ter que fazer muito barato, tipo de graça, ou ele vai ter que fazer melhor que eu. E no mínimo, eu tô fazendo a vida das pessoas mais difícil, sabe? Não que não você dê já tá, pra... porque você já começa... É uma coisa que a galera do mercado financeiro com certeza já faz muito. A dificuldade de replicar aquilo. Tipo assim, se você já deixa o business com a dificuldade de replicar muito grande, você já perde concorrente. Porque o cara vai dizer, mano, não vou gastar isso tudo, vou pôr outro negócio mais fácil. Exato. É isso. Isso é uma questão. E aquilo, quando você sobe a régua, você também é difícil de você baixar. Por exemplo, eu tenho um cliente meu, que ele ainda continua sendo cliente meu, só que a gente foi subindo, e do nada os caras baixou muito. Eles resolveram, por estratégia do negócio, eles resolveram, para ponto, usar nosso serviço, e para outro ponto, ir para internalizar. Só que a gente começou no primeiro acompanhamento, só que depois os caras largaram, não, vamos seguir aqui mesmo do jeito que a gente achar melhor. E aí eu tava, por exemplo, num churrasco com a galera X, uma galera de outro mercado que sabiam que eles eram meus clientes, disseram, cara, o que é que tá acontecendo? Tchê, sua empresa tá fazendo umas coisas muito qualidade ruim, mal feita, o que é que tá acontecendo na empresa? Eu disse, não sou eu mais, vou explicar. Mas, por exemplo, é perceptível pro público. Assim, o cara acha que não, mas é muito perceptível pro público. Mas aí a gente vem numa... Menos esse negócio de baixar o nível, mas quando a gente olha os últimos anos, eu acho que eles... E eu acho que isso, vou botar assim entre aspas, classe artística é muito, muito, muito positivo, que é uma puta democratização, né? Tipo, um celularzinho normal já faz um negócio incrível que uma câmera de 10 anos atrás sofria pra fazer. Então, e eu acho que, de novo, né? Pra quem quer aprender e fazer, pô, consegue muito baratinho. Consegue. Botar em prática, treinar, fazer, blá, blá, blá. Eu gosto muito de seguir a filosofia do tipo assim, cara, começa do jeito que dá e depois vai melhorando, ponto. Sim, então, eu sigo também essa filosofia, eu aprendi dela. Exato. Mas quando será aí que é o ponto de você... Vamos chamar de amador e profissional. Não que amador seja ruim, mas o amador é você, como não profissional, fazendo as coisas. Quando que é o ponto que... Tipo assim, para as empresas ficarem de olho do tipo, tá, esse aqui já é um sinal de que eu preciso fazer um movimento para profissionalizar o negócio, sabe? É uma linha muito tênue, sendo sincero, tá? Porque realmente, como você falou, a entrega tá cada vez mais barata. Tipo assim, é uma coisa que tá cada vez mais democrática. Porque como tudo tá caminhando para vídeo, então cada vez os caras conseguem produzir coisas... A tecnologia também, produzir coisas melhores, mais baratas, com qualidade maior. Tanto que tem muita... coisa que eu até brinco que muita gente perdeu o emprego já em alguns setores do audiovisual, porque tem coisas que não precisam mais ter, sei lá, antes eu precisava ter, até para esse podcast mesmo, antes eu precisava ter, sei lá, 8, 10 pessoas no mínimo trabalhando. Hoje eu consigo ter 4, 3, tem podcast que nego faz com uma pessoa só. E existe a possibilidade e consegue entregar qualidade. Eu acho que, mas voltando à pergunta, né? A linha de saber, cara, agora eu preciso, é quando eu cheguei no limite do meu equipamento, vamos dizer assim. Que eu até falo para uns amigos meus que estão começando, a galera que está começando. Tem como você extrair muito do equipamento que você tem. Tem. Barato, tem do celular. Hoje eu consigo extrair um vídeo com qualidade. Mas sim, chega um teto que ele vai te entregar. Quando você começar a não... as suas ideias não caberem mais no seu equipamento, no que você tem de estrutura, aí é a hora de você profissionalizar e subir o degrau. Que chega essa hora. Quando você se entrega mesmo a querer extrair o máximo, ter um nível de qualidade, você vai ver que vai chegar uma hora que não vai. Sim, vai bater o teto ali. Isso é uma dica boa, assim, porque aí no fim do dia você nem desencoraja ninguém a fazer e criar conteúdo, que ainda assim no fim do dia é o mais importante, um bom conteúdo. É o mais importante. E a partir do momento que você entende que você poderia até estar maior ou melhor, e não tá, porque
o negócio... Porque eu tô me limitando a fazer com o que eu tenho. Com o que tenho. Porque aí, quando você chegar nesse ponto, é muito perceptível até. É uma linha tênue, mas é muito perceptível. Você sabe, você começa a sentir que não tá performando, que você poderia entregar mais, mas você quer se restringir porque você não quer dar um gasto a mais. Você dizia, puxa, mas eu tô fazendo... Sei lá, vamos dar um exemplo. O cara tá fazendo... a live na câmera webcam dele, com a luz dele, não sei o quê. Beleza. Só que eu não consigo impactar mais pessoas, ou não consigo ter um convidado, não consigo ter uma aula maior com eu explicando não sei o quê, porque eu não tenho 2 câmeras, porque eu não tenho outro ângulo, mas eu não quero gastar esse dinheiro porque a minha margem tá boa aqui. Mas, cara, para e pensa, se você fizer isso, talvez, dependendo da sua estratégia, você vai impactar 400 pessoas ao invés de 200. Ou você pode cobrar mais por isso. E aí você vai realmente crescer o seu custo, mas você vai crescer sua receita. Então, Boa. Vai nisso aí. Boa. E aí, tinha 2 perguntas aqui antes da nossa final ali, né? O que você entende que... Não, puxa uma outra antes. Um lado que eu acho que é muito importante é essa história da estratégia, no fim das contas, né? Sim, sem dúvida. O que tem que ficar de olho, assim? O que eu preciso considerar ou ponderar, do tipo, para desenhar uma boa estratégia de conteúdo e como o audiovisual se conecta nisso? Boa, eu tenho uma tese que eu falo muito para os meus clientes quando a galera chega, né? Porque, lógico, a sua régua sempre vai ser a pessoa que você tem referência. Aquela pessoa que você tem referência faz não sei quantos mil conteúdos. Sim. Mas eu acho que até é uma coisa que você possa... Não sei se é a sua filosofia, mas... quando você está fazendo um conteúdo, quando você está enxergando um canal de venda, por exemplo, você tem que começar a fazer um bem executado. Beleza, talvez você possa... Se você tiver braço para conseguir fazer 3 frentes de conteúdo... Beleza, se você tem esse verba, você tem pessoal para fazer isso, faz. Mas se não, faz um bem feito, aprende a fazer aqueles 100% e depois parte para outro. Porque aí o cara começa, não, vou fazer podcast, vou fazer YouTube, vou fazer TV, vou fazer Instagram. E, cara, e aí, tá fazendo todos bem feitos? Ou realmente tá fazendo? Porque às vezes começa a fazer e depois não faz mais. Então, e aí? Eu acho que a estratégia, ao meu ver, no audiovisual, você tem que agarrar uma primeiro, saber, aprender a executar ela, para depois você ir abrindo as outras frentes. Se você faz tudo ao mesmo tempo, a chance de não ficar bem feito nenhum é muito grande. E eu acho que para complementar isso aí, eu compartilho bem dessa lógica. Eu acho que tem 2 pontos aí. Um deles é, no meio disso, ter a clareza de, cara, que mensagem eu quero passar para quem, que é aquilo que você já falou, inclusive, antes. E o outro... Eu diria que qual que é o jeito que te deixa menos desconfortável. Porque gera um desconfortinho. Sim. Né? E a dica para quem, inclusive, fica desconfortável só tem uma. Quer fazer. Vai fazendo e vai ficando cada vez menos desconfortável. O Arthur passava por isso direto. Ele ficava, nossa, cara, não sei falar pra câmera. Aí a gente fez, por exemplo, a primeira live do Gestão, ele tava... bem travado, depois 4ª, 5ª live ele já tava tranquilo. E hoje ele chegava pra gravar e tô bem já nisso, tô fazendo bem pra caramba. Cara, eu tenho a mesma sensação, assim, de... E talvez as pessoas até percebam menos de fora, mas a sua confiança e o jeito de tocar as coisas, nossa, muda muito, sabe? Uma coisa também é a energia gasta para aquilo, porque você começa, nossa, tem que lembrar daquilo, fazer isso. Aí depois não, acaba sendo natural, igual dirigir carro, né? Tipo, chega um ponto que nem presta atenção em muitas coisas. Faz automático as coisas. Boa, é isso aí. E a outra... Então eu tava falando... e do ficar menos desconfortável exatamente porque a chance de você desistir do projeto se o negócio te dói demais, te incomoda demais, é muito grande. Então, sim, eu evitaria esse negócio. Então, eu acho que essa dica aí que eu acho que ajuda. E pra gente terminar, antes aí da nossa indicação aí de conteúdo final, o que você acha aí que são erros comuns que as empresas que estão querendo ir para esse caminho cometem que já vale a pena o pessoal ficar de olho para evitar? Eu vou falar de tamanhos diferentes, né? Tá. Eu acho que talvez uma empresa no médio porte, vamos dizer, erra
muito, por exemplo, até de grande porte. Eu vou usar um exemplo aí que foi o pessoal do time do Primo. Uhum. É achar que, pô, eu tenho dinheiro, vou comprar tudo e já era. Uhum. Vou comprar, qual a melhor indicação de coisa, qual que é a melhor do mercado, vou comprar e pronto. Cara, isso é uma grandíssima falha. Você vai perder muito dinheiro. Sim. Muito. Porque as coisas são muito caras, né? Nem é por isso, é porque talvez não era aquele setup que você precisava. Por exemplo, no time Primo, eu bati muito. Eles disseram, não, a gente vai comprar. Eu disse, não faz isso. Depois de um tempo, a gente conseguiu convencer os caras a não comprar. Porque era um projeto inicial, tava experimentando. Você vai comprar... No início do orçamento estava dando 2 milhões de dólares. Depois foi para 2 milhões de reais. Mas você gastar 2 milhões de reais para comprar um equipamento que você nem sabe se realmente é o que você precisa... Não vale a pena. Depois de um tempo, foi montando e achou a melhor estrutura. Hoje que achou a melhor estrutura e a gente já sabe como é que vai ser, já tem o negócio já está vendendo, já está funcionando, agora compra. Tanto que agora eles vão comprar boa parte das coisas que foi dentro daquela estrutura que a gente achou. Então, essa é uma grande falha que eu vejo muita gente executando. Que aí... Ou ele pega somente uma indicação de alguém, ou procura o que é melhor no mercado, ou pega uma consultoria que não é realmente a boa consultoria daquilo e gasta esse dinheiro. Então, para a empresa grande, isso é o maior. E eu acho que a maior falha para a galera pequena é justamente aquilo que a gente já conversou, de não fazer porque eu acho que não está profissional, não fazer porque... Não, começa fazendo e vai melhorando. Isso é... Eu comecei fazendo e fui melhorando, por exemplo. Eu não comecei gravando com a Red. Não comecei gravando com a melhor câmera. Não comecei gravando com as melhores luzes. Eu comecei com o que eu tinha na mão, extraindo o melhor que eu tinha daquilo e depois eu fui subindo. Eu disse, não, preciso disso. Hoje o meu mínimo para fazer tal coisa é isso. Mas... Boa. Eu acho que são boas dicas e elas são quase que o contrário, né? Do início é o cara que às vezes está meio simples demais e tem medo disso, e o outro que está... meio até ganancioso ali quase, né? Porque negócio. No fim das coisas, eu também falei isso para outros clientes, direto isso acontece. No fim das coisas, não é o equipamento X que vai te dar o resultado que você quer. Não é. Você consegue ter resultado com vários equipamentos, ou existe o melhor equipamento para cada coisa. Então não adianta eu ir comprar o melhor equipamento achando que eu vou ter o melhor resultado, porque tem N fatores que determinam. É a posição da luz, é a arte, o roteiro, então tem N fatores, não dá para se preocupar só com o equipamento. Sim, que a galera é uma coisa que acaba sendo muito reproduzida, que é uma coisa que a galera do audiovisual e os fotógrafos odeiam, né, que quando acontece, que é o que, nossa, essa câmera filma bem pra caramba, e realmente não é a câmera, e a galera acha ruim, não é porque realmente não é a câmera. Lógico, se eu tenho uma Red, eu consigo ter um resultado muito melhor, muito mais cinematográfico, mas não é só aquilo. E aí ficar restrito só a isso, tanto pro pequeno faz ruim porque ele acha que não tem equipamento bom e não faz, e pro grande faz ele perder dinheiro porque ele gasta achando que vai ter o melhor resultado só comprando equipamento melhor, e não é necessariamente isso. Boa, muito bom. Boa, e eu fico feliz da gente estar evitando cometer esses erros aí. A nossa filosofia sempre foi essa, de os primeiros conteúdos mesmo, foi tanto o podcast só em áudio, quanto uns webinars que a gente fez na minha webcam mesmo, de casa, e foda-se. Aí a gente pegou, fez... Tava até falando com o Rodrigo aqui, né, do Conta Simples que a gente gravou. Cara, o primeiro webinar, eu fiz o webinar de growth. Eu só coloquei no LinkedIn, pensei os temas, bati lá, a galera sugeriu e eu coloquei. E, cara, 1.000 pessoas assistiram o negócio. Nossa. 1.000 pessoas assistiram, eu fazendo na minha casa, nem luz eu tinha, nada, tava lá. E era muito interessante, porque no fim do dia, as pessoas não... nem tava cagando pra isso, tava realmente preocupado assim, é um bom conteúdo ou não é? Ponto. Quando a gente faz o movimento, né, de fazer vídeos melhores, YouTube, podcast e tal, aí as pessoas falaram assim, pô, eu já sei que os caras são bom conteúdo, porra, agora vocês subiram de nível, sabe? Então realmente foi uma coisinha de cada vez. Então pra gente
tem sido um negócio bem, bem legal. E o move que a gente quer fazer agora é de ter o nosso escritório, estúdio. É porque não é só estúdio, né? Na verdade, um espaço para várias coisas. Não, mas, por exemplo, agora vocês estão num caminho que já sabe. Isso, a gente já fez sei, 3. Já sei qual é o setup que funciona para mim. Faz sentido eu internalizar isso, faz sentido eu comprar aquilo. Exato. Agora sim. E ainda assim a gente ainda fica, tipo, vamos botar o pé na água de várias formas diferentes, assim. Mas é isso mesmo, depois que a gente viu que, pô, o formato funcionou, a galera curtiu, tal, a gente entendeu que isso aqui é o mínimo que a gente ia fazer, aí a gente, enfim, tá pensando ainda como, mas definitivamente o nosso espaço a gente já quer exatamente para, enfim, então uma questão logística aí que você sabe muito bem do negócio. Mas, enfim... Cara, beleza. Eu acho que, pô, muito legal o papo e muito legal da gente trazer um pouco disso para as pessoas também, né? Porque que é um movimento indiscutível, é indiscutível. E aí eu acho que a gente pelo menos ajudar as pessoas, tanto de um lado ajudar quem tem o viés artístico ali a empreender, a evoluir nesse sentido, quanto para quem quer na prática, vender mais, vender a sua ideia, criar uma autoridade. Vou deixar uma né? outra dica também disso, que eu ia deixar lá pro livro, mas eu já vou falar agora também. Boa. Cara, tem que aprender a contar história, não tem como também. Tem que aprender a contar história. Tem N formas de contar história, não tem uma só. Mas tem que saber ter um storytelling muito bem feito, tanto para qualquer coisa, tanto para pitch de venda, tanto para um vídeo, tudo precisa contar história. Eu falo direto lá pro meu time, e é uma coisa que eu falo mesmo direto lá da edição. Cara, por que você botou essa imagem aqui? O que é que ela significa? Por que você começou com isso? Cara, não sei, comecei porque é o que eu achei bonito. Cara, não pode ser isso. Sim, lógico. Tem que ter um propósito, assim. Tudo que você está fazendo num audiovisual, numa coisa, tem que ter um propósito. Por que que eu começo, por exemplo, aí eu disse, vou pegar um vídeo que eu fiz que começava com um cara chegando de mala, a imagem da cidade. Cara, por que que eu fiz isso? Porque tem gente do Brasil todo que vai ver isso, então, nitidamente, ele percebe que ele pode sair da cidade dele para vir até aqui. Então, tem que ter um propósito. Não adianta ser imagens soltas, senão não conta história nenhuma. E sabe o que é engraçado? Impacta também. Eu gosto muito dessa história, né, dessa filosofia aí. E os próprios... E esse é o motivo que eu faço o roteiro da conversa. Tem tantas coisas que eu não pergunto, tem tantas coisas que nascem na hora e tal. Mas eu gosto de ter uma lógica, até para alinhar um pouco a expectativa com o espectador também, né? Tipo, o que você vai encontrar aqui? E várias pessoas falam assim, porra, acho muito fluida a conversa. Não é coincidência. Entendeu? Não é uma Senão coincidência. Ia ser bagunçada. Não é uma coincidência. Ela é feita de um jeito e que, lógico, na vida real ela se adapta e tal, mas... Quando a linha mestra está desenhada lá do negócio, por que eu vou começar te agradecendo falando disso e depois eu vou falar que você cuida disso? Porque daqui vai ser gancho. Por que eu pedi para você contar da história? Porque daí ia nascer várias coisas depois. Enfim. Então, vamos aproveitar, inclusive, essa deixa sua do storytelling aí. E o que são 3 conteúdos que você indica para a galera melhorar nesse sentido? Boa. Um é a Bíblia do roteiro, que é o History. Do Maqui, né? Do Maqui. Cara, assim, é Bíblia, não tem como não ler esse livro. Não sei se você lembra, mas o Rigonati indicou lá na segunda temporada, né? E é engraçado, porque olha como 2 pessoas de contexto completamente diferente, mundo completamente diferente, e ele indicou isso pros empreendedores, no fim das contas. Cara, assim... A Bíblia de contar uma história. Assim. E a fórmula e o jeito que ele descreve funciona e funciona até hoje. E funciona há muito tempo. Funciona até hoje e é muito bom. É a Bíblia mesmo, então não tem como. Pra contar a história, não pode ser sobre tudo, na verdade. Que tem outras indicações também. Tem um que eu tenho acompanhado bastante mesmo, porque pelo meu momento de empresa, que é o blog da Netflix. Acho que... Eu até anotei, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o jobs.netflix.com.
É muito bom o blog deles, porque eles falam sobre a cultura, eles têm vários artigos, eles têm um podcast interno lá, que é a galera da empresa falando de como é o processo lá. É muito bom, vale a pena pra caramba. E outro que aí é mais para quem realmente quiser ir pro audiovisual, quiser entender mais e quiser conteúdo bom, porque tem vários conteúdos superficiais e quem quiser aprender tem o YouTube da ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia. Não é conhecido, tá? Não é muito conhecido, não é muito hypado, mas é Conteúdo muito bom. É bom, conteúdo de realmente qualidade, bom, de qualidade, que realmente faz sentido. Eu saio de lá hoje, toda vez que eu assisto alguma coisa lá, eu saio impactado, saio com um insight novo, com coisas que eu aprendi. Eu fujo muito dessas modinhas de conteúdo, do hype, porque né? pra mim acho que não sei, porque eu sempre fujo, eu não tenho um motivo. É que senão foi tudo disso. igual também, né? Eu acho que eu passo muito disso, que se todo mundo tá vendo aquilo, ele já não, talvez, virou conhecimento público, sei lá, todo mundo já vai conversar sobre aquilo, então eu procuro ir pra uma coisa nova. Boa. Cara, é isso. Então, muito obrigado. Acho que a gente já tem aqui 3 assuntos bem diferentes aí. Então, teremos nossos minutinhos extras aí lá na plataforma. Então, convido o pessoal pra gente continuar o nosso papo. Cara, valeu demais aí pelo papo. Mineiro, pelo convite. Até a próxima. Valeu.